Olá pessoal, bom dia. Passando aqui para a gente complementar mais uma aula de Química do ensino médio do segundo ano. Nosso tema de hoje é a obtenção de água a partir de outras fontes. Me chamo Edgar Viterbo, trabalho na Escola Zumira H6. Para a gente iniciar o nosso tema hoje, nós vamos falar sobre pressão de vapor. A pressão de vapor representa a pressão que um líquido exerce quando ele evapora. Então, se eu tiver um líquido e ele começa a evaporar, como vocês vão ver aí nessa figura, é chamado isso de pressão de vapor. Quanto mais forte a pressão de vapor, mais fácil é para o líquido evaporar. Então, se ele exerce uma pressão muito forte nele, mesmo entre as moléculas dele, ele consegue evaporar com facilidade maior. Então, nós dizemos que em um ambiente fechado, uma grande pressão é exercida nas paredes do recipiente e nós chamamos isso de pressão de vapor. Por isso que quando nós colocamos algum objeto, algum líquido num objeto menor e colocamos para ferver, ele vai aquecer, vai ferver com a rapidez maior do que se a gente colocar numa panela maior, um objeto maior. Exemplo, nós temos a acetona. A acetona é uma substância que apresenta uma pressão de vapor elevada, dado que a evaporação é fácil. Então, ela evapora com facilidade. Já a pressão da água ela é menor, pois quando ela não evapora com facilidade, ela tem uma dificuldade de evaporar mais do que a acetona. Se eu colocar em recipientes diferentes, a água e a acetona, eu vou observar que a acetona ela vai se separar, ou vai evaporar mais rápido que a água. Por quê? Porque a pressão do vapor da acetona ela é mais forte que a pressão da água, certo? A pressão de vapor está diretamente ligada à temperatura. Tá? A temperatura ela influencia na pressão de vapor. Como é que ela faz isso? Ela aumenta o grau de agitação das moléculas. Ela faz com que as moléculas elas se separem com mais facilidade. Tá certo? E aí o que acontece quando elas se separam? Elas tendem a sair do estado de agregação para o outro, ou seja, do estado líquido para o estado de vapor. Por exemplo, a 20 graus, a água, a 20 graus a água apresenta uma pressão de vapor muito menor do que se ela estiver a 90, pois a temperatura mais baixa acarreta menor grau de agitação da molécula. Então, quem é que está mais perto de evaporar? É a água a 20 graus ou ela a 90 graus? Outra coisa que influencia no ponto de ebulição é... Outra coisa que influencia no ponto de ebulição, não. A pressão de vapor, ela é inversamente proporcional ao ponto de ebulição. No momento em que o ponto de ebulição ele se eleva, a pressão de vapor diminui. As substâncias que apresentam menor ponto de ebulição são propensas a evaporar com mais facilidade e, consequentemente, apresentam maior pressão de vapor. Então, são inversas uma da outra. O ponto de ebulição é a temperatura mínima para que a pressão de vapor das moléculas coincida com a pressão sobre o líquido. Então, eles exercem uma pressão de vapor e exercem um ponto de ebulição para que, no momento, ele se equilibre. A quantidade de vapor que está saindo seja a mesma quantidade que está condensando. Então, eles vão se equilibrar nesse momento. Se eu tampar uma panela, por exemplo, colocar um líquido em um ambiente fechado e poder fazer a observação, você vê que em um determinado tempo, esse líquido começa a ferver e durante um determinado tempo, esse líquido começa a evaporar. Quando ele evapora, ele encontra uma superfície, no caso seria a tampa do recipiente. Ele volta a condensar novamente, tornando ele líquido. Então, ele diminui essa quantidade de volume
por um determinado momento, mas só que em seguida ele começa a formar um ciclo e durante esse ciclo, esse equilíbrio que é chamado, tanto a temperatura de ebulição como a pressão de vapor, elas se tornam iguais, fazendo com que a quantidade tanto de vapor como também a quantidade de líquido condensando se torne a mesma. Ao alcançar 100 graus, a água começa a ebulir a essa temperatura exata para que a pressão do vapor do líquido coincida com a pressão atmosférica, que é de 1 atm, e possibilite a passagem do estado de agregação para o outro, ou passagem para uma fase que é a fase de vapor. A outra questão é a pressão. Nós falamos da temperatura e agora a outra que influencia isso é a pressão atmosférica. A quantidade de ar ao nível do mar, ela é muito maior do que a quantidade de ar em locais que estão mais elevados. Por exemplo, na altitude, nas serras, a quantidade de ar é menor do que na parte litorânea. Nós dizemos que o ar fica rarefeito, ou seja, a quantidade de oxigênio, a quantidade de ar nessas regiões ela é menor, porque elas estão com as moléculas mais agregadas, mais juntas, e você não consegue capturar. Elas estão num estado de agregação diferente. Quando elas estão ao nível do mar, a temperatura ela é mais elevada. Então, faz com que as moléculas e as partículas elas se agitem e fiquem mais separadas. Então, pode ser encontrada no estado de vapor com mais facilidade. A menor pressão atmosférica reduz o ponto de ebulição da substância, já que as quantidades de ar servem para ser vencida, já que as quantidades de ar vencida deve ser menor, porque tem menos ar, então vai ser vencida com mais facilidade. As panelas de pressão, por exemplo, elas elevam no meio, tornando uma ebulição mais difícil, e por isso a água que ferve dentro da panela de pressão, ela tem uma temperatura maior, e aí possibilita o cozimento dos alimentos com rapidez maior. Então, a água dentro da panela de pressão ela não ferve a 100 graus, ela vai ferver a mais de 100 graus. Então, é como se fosse uma falsa combinação para que haja um cozimento mais rápido. Isso devido à pressão que é exercida sobre o líquido lá dentro. Qual é a temperatura de ebulição da água em graus Celsius de acordo com o ambiente? De acordo com a temperatura ambiente e ele estando a 1 atm, que é as condições normais de temperatura e pressão. Imagine que temos a água em recipientes com temperatura diferente. Qual dos líquidos exercendo a maior pressão de vapor? A, 90 graus, B, 75, C, 60, D, 30, E, 10. Qual esses recipientes aí, A, B, C, D ou E, eles vão exercer maior pressão de vapor? Nesse próximo slide, nós temos o diagrama de fase, também conhecido como diagrama de equilíbrio. Nesse diagrama, ele apresenta as fases da matéria de uma substância, segundo a sua pressão e a sua temperatura. Na horizontal, nós temos a temperatura. Essa linha representa o eixo X. E a pressão está na vertical, representa o eixo Y. Ok? As linhas vermelha, azul e verde representam o equilíbrio entre as fases que estão na matéria. Do meu lado esquerdo, eu observo que está o estado sólido. Do meu lado direito, superior, eu encontro a substância no estado líquido. E abaixo do líquido,
no meu lado direito inferior, eu encontro estado gasoso ou vapor, estado em vapor, tá certo? As linhas que dividem essas áreas das fases sólida e vapor correspondem a uma curva de sublimação que está equilibrando os estados sólido e gasoso, sólido e vapor. Quando a temperatura aumenta, mais à direita do eixo Y, a fase sólida muda para a fase de vapor. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou estar aqui nessa região, onde está a setazinha aqui com vocês, ó. Estado sólido. Do número 1 até o número 3, essa linha aqui, ó, faz número 1 ao número 3, ela fica em equilíbrio entre as fases que elas estão. Então, do meu lado esquerdo, eu vou encontrar todos os elementos que estão no estado sólido. Quem está no estado sólido, nessa pressão e nessa temperatura, vai estar aqui, ó. Se eu estou bem aqui nesse pontinho aqui, ó, e eu aumento a minha temperatura, o que vai acontecer, ó? Se ela aumentar a temperatura, ela vai sair do estado sólido e vai passar para o vapor. Se for lá em cima, ó, vai sair do estado sólido e vai passar para o líquido. Então, essas linhas representam o equilíbrio entre as fases e diz o que vai acontecer, aonde eu vou estar observando os gráficos, ok? No diagrama de fase, a linha que divide a área do líquido e do vapor corresponde à curva da vaporização. Opa, esqueci aqui, ó. Então, se eu estiver aqui nesse ponto 3, ó, voltei só um pouquinho porque eu esqueci de falar. Se eu estiver bem aqui nesse ponto 3 até o ponto P, é um equilíbrio entre o sólido e o gás. Então, se houver essa passagem aqui, ó, de estado, está havendo o quê? Uma sublimação, ou do vapor para o sólido, ou do sólido para o vapor. Tá certo? A gente falou lá atrás, nas séries anteriores, sobre os estados de agregação da matéria, que elas se transformam de um estado para outro, utilizando a pressão e a temperatura. É isso que está acontecendo aqui nesse diagrama de fases. Agora, voltando lá no slide, né? Tinha esquecido ali, mas acontece. Eles aqui, ó. Quando o líquido, eu passo da fase líquida para a fase de vapor, aqui nessa linhazinha azul, ó, ele vai caracterizar a vaporização. O líquido se transforma em vapor, ou o vapor se transforma em líquido. Ocorre tanto a vaporização, como também a condensação, processo inverso. Como eu estou falando de pressão de vapor, então eu estou observando que o líquido, nesse caso aqui, está se transformando em vapor. É importante perceber que essa área está em maiores pressões e também em maiores temperaturas. Observe que para ela estar aqui, ó, precisa estar nessa pressão aqui, acima dessa pressão, desse pontinho preto. E a temperatura vai estar mais elevada, ó. Vai estar mais à minha direita. E a pressão vai estar mais acima do que no gráfico anterior, ó. Está aqui mais abaixo, pode ficar um pouco mais abaixo, a temperatura menor também, ó. Tá certo? A vaporização ocorre por ebulição ou pressão. Quando a pressão sobe, é mais difícil que o líquido passe para a fase de vapor. Assim, a temperatura de ebulição sobe. Então, se a pressão ela aumenta, se eu aumentar a minha pressão, fica mais fácil ou fica mais difícil de transformar ele em vapor por causa da minha pressão. Olha só, se eu colocar a pressão bem aqui assim, ó, vai chegar lá no estado sólido, depois que vai para o líquido, para depois vir com uma temperatura menos elevada. Então isso vai dificultar na hora de passar de fases. Aqui nós temos também outra linha, que é a verdinha, né? Que é a passagem do estado líquido para o sólido, representando a curva da fusão, líquido para o sólido, sólido para o líquido, fusão ou congelamento ou solidificação, também é o nome da fase que é dada. E aí nós podemos observar dois comportamentos que ocorrem durante a fusão. Passagem do estado sólido para o líquido,
que é o aumento do volume, né, que é chamado de dilatação. Quando eu aqueço alguns líquidos, eles aumentam de tamanho, aumentam de volume. Se você colocar, por exemplo, a água para ferver, quando ela ferve, ela começa a derramar. Por quê? Porque ela aumentou o volume. É presente na maioria das substâncias. Isso acontece. Acontece também com um sólido. Se eu aquecer o sólido, ele vai aumentar de tamanho. As linhas férricas, elas são colocadas em tamanhos, em barras de ferro, e entre essas barras de ferro, ela tem um espaçamento. Exatamente para quando ela dilatar, aumentar de tamanho, elas não encurvarem, não ficarem tortas devido à força intermolecular que existe entre elas, que vai fazer empurrá-las. Então, esse espaçamento é para eles preencher esse espaçamento entre eles quando for aquecido. E a outra é a contração. Algumas substâncias diminuem o volume quando passam de fase. Tá certo? Quando eles passam para a fase líquida, ele diminui o volume. Um exemplo aí, ó, a água, ferro, o bismuto, o antimônio, eles diminuem. Eles passam de sólido para líquido. Se você pegar o gelo e colocar a água e colocar dentro de uma garrafa, quando a água congela, ela aumenta o seu tamanho. Ela, às vezes até danifica o recipiente que é colocada. E quando ela descongela, ela vai diminuindo, tá certo? Pode ser observado também. O ponto P, que a gente observa aqui, ó, é chamado de ponto triplo ou ponto tríplice, como queiram falar. Aqui há uma convergência entre as três linhas. Esse ponto de encontro entre as três linhas quer dizer que há um equilíbrio entre as três fases da matéria. Nesse ponto, a matéria pode se encontrar no estado sólido, líquido, gasoso. É onde elas vão se encontrar nesse ponto de equilíbrio. Se eu aumentar um pouquinho a temperatura, ele vai fazer o quê? Vai se transformar em líquido. Se eu diminuir, vai se transformar em vapor. Se eu fizer com que a temperatura e a pressão diminuam, então vou encontrar ele no estado sólido. Então você pode ir brincando com esse gráfico de aumentar e diminuir pressão e temperatura e vai verificando aonde esse ponto vai se encontrar, em que estado da matéria ele pode se encontrar. Por exemplo, o ponto triplo da água é correspondente a 0,01 grau sobre uma pressão de 0,6 atm. Então, se eu colocar bem aqui assim a água e fizer essa medição bem aqui da pressão, vai dar 0,06 atm e essa temperatura aqui vai ser 0,01. Cada substância tem o seu ponto triplo, tá certo? Cada substância terá seu ponto triplo, diferente uma da outra. Se há uma substância e nessa substância é colocado um outro soluto, feito uma mistura, então ele não haverá esse ponto de equilíbrio com precisão. Essa precisão não será exata. Isso aqui ocorre apenas para substâncias puras. No diagrama de fase também, as áreas das fases individuais, sólida, líquida e gasosa, é possível manter ou variar propriedades como pressão e temperatura sem que o estado da matéria modifique. Se eu, por exemplo, colocar bem aqui assim, ó, nesse ponto bem aqui assim, eu brincar de aumentar a minha pressão bem para cá assim, ó, aumentando bem para cá, e aumentar a temperatura bem para cá, ele vai continuar dentro do estado sólido ou estado gasoso. Então, ele pode alterar a pressão e temperatura dentro dessa região onde se encontra as fases individuais sem poder sair do estado de agregação. Ao alterar uma das propriedades, é necessário que altere a outra propriedade para manter o equilíbrio, pois quando mantemos uma propriedade constante e variamos a segunda, a substância sai do equilíbrio. Então, para que você tenha um equilíbrio entre as fases, você precisa variar as duas.
tanto a pressão como a temperatura. Para definir o ponto de ebulição de uma substância, substâncias usadas usando o gráfico. Fazemos um traço para representar a pressão e depois fazemos outro para representar a temperatura. E aí nós indicamos aonde vai estar esse ponto de encontro. O ponto de encontro será esse ponto de equilíbrio. A linha que divide a área das fases líquida e vapor corresponde à curva de quê? A verde, a vermelha ou a azul? O diagrama de fase, o ponto triplo da água, corresponde a que temperatura? Sobre qual pressão? Foi falado lá no slide. Dá uma verificada lá e completa aí essa atividadezinha aí. Falaremos agora do efeito tonométrico, tonometria ou tonoscópico. Gosto de falar do efeito tonoscópico, mais bonito, ou tonoscopia, né? Utiliza-se o efeito para diminuir a evaporação do solvente numa temperatura. Como é que eu consigo diminuir a evaporação do solvente? Solvente é o que, pessoal? Solvente é um material que se dissolve dentro de uma solução. É utilizado para dissolver uma solução. Acontece quando adicionamos o soluto não volátil em um solvente líquido. Isso reduz a capacidade volátil de um solvente e diminui a pressão de vapor máxima. Quando eu tenho um líquido que consegue evaporar com mais facilidade, eu adiciono lá dentro daquele líquido um objeto que é menos volátil ou que não tem a volaticidade igual a daquele líquido e ele vai retardar, ele vai diminuir esse efeito de evaporação. Então esse efeito é chamado de tonoscopia. Então está aqui no gráfico, ó. Esse mais de cima é o solvente puro. Ele evapora com facilidade maior sobre uma pressão e uma temperatura menor. Já quando eu adiciono alguma coisa nessa solução, soluto, por exemplo, sal, eu tenho que diminuir a pressão e o volume e a temperatura para que ela aumentar a temperatura para que ela possa evaporar com mais facilidade, conseguir evaporar, tá certo? Quanto maior também a quantidade de soluto eu colocar aqui, mais fácil, mais difícil vai ser dele evaporar, tá certo? Esse efeito é chamado de tonoscopia, ou efeito tonoscópico, ou também tonométrico. Beleza, pessoal? Nesse efeito, o que é feito? Como é feito esse cálculo? Eu pego a variação da pressão máxima, que vai ser indicada através da pressão máxima de vapor do líquido puro sobre a uma determinada temperatura, e subtrair com a pressão máxima de vapor da solução sobre também uma temperatura. Um exemplo que nós podemos citar é a acetona. Ela é usada para retirar o esmalte das unhas, né? As manicures utilizam. A água possui uma solução, ela apresenta uma pressão de vapor muito inferior comparada com a acetona pura, que consegue evaporar com mais facilidade. Então, quando eu utilizo a acetona, eles dentro dessa composição colocam a acetona e colocam a água para fazer com que a evaporação da acetona tenha uma dificuldade maior. Ela diminui esse efeito de evaporação. Portanto, quando ele abrir, por exemplo, o frascozinho da acetona, ela não vai evaporar tão rápido assim, ela vai diminuir esse processo. Minha mãe colocava umas pimentinhas dentro da acetona para ela diminuir. Pode ser colocado qualquer outro objeto, não somente água. A água é porque ela também é solúvel. Efeito ebuliométrico, ebuliometria
ou ebilioscopia, como vocês queiram falar, tá certo? Eu gosto de falar ebilioscopia. Também acontece quando adicionando um soluto não volátil a um solvente elevado o ponto de ebulição. Então, na hora de ebulir, olha só, que lá na vaporização ela pode acontecer de forma natural, a evaporação, ou artificial, que é a ebulição. Então, a ebulição pode alterar também utilizando um solvente não volátil adicionado na substância pura, no solvente puro. Eu adiciono um soluto e eu diminuo esse efeito de ebulição. Mesma coisa que acontece lá anterior, só que no caso aqui, a ebulição. O que eu vou observar aqui nesse cálculo? Que a variação da temperatura de ebulição da solução ela é igual à temperatura de ebulição do soluto puro menos a temperatura de ebulição da solução. Por exemplo, o efeito que ocorre na diluição do açúcar em água. Com o aumento do ponto para mais de 100, então eu consigo dissolver o açúcar com uma temperatura maior. O coeficiente de solubilidade do açúcar ela vai aumentar devido ao aumento da temperatura e vai diminuir com a baixa da temperatura. Então, nesse efeito ebilioscópico, ela vai diminuir, né, o efeito de ebulição no caso do solvente puro, no caso da água. Você pode até observar também quando você vai fazer um café e você adiciona a água, o açúcar na água. Você observa que ele deixa de ferver, ele para de ferver, que eu diminuí o ponto de ebulição, ele demora mais a fazer a ebulição, ok? Efeito crioscópico ou crioscopia, criometria, criométrico, processo que reduz o ponto de fusão do solvente. Eu tenho um solvente e diminuo o ponto de fusão. Por exemplo, a água ela congela a 0 grau. Para mim reduzir esse ponto de fusão de 0 grau para ele se fundir, eu adiciono lá dentro um determinado material, um soluto não volátil, e aí ele vai reduzir a temperatura de fusão. Ele vai fazer com que esse objeto congele a uma temperatura mais elevada, tá certo? Observe aí como é que acontece. Solvente puro, ele congela aqui, ó. Com o material, ele vai congelar aqui. Então, a temperatura dele vai diminuir para poder congelar. Geralmente, as pessoas colocam sal junto com o gelo. O gelo consegue se dissolver, ele volta a ser líquido, porém a temperatura dele se mantém a 0 grau. Não aumentou a temperatura, ele mantém a temperatura, porém está no estado líquido. Eu retardo a hora do congelamento dessa substância, né? Dessa solução pura. E eles fazem isso para quê? Para poder congelar ou gelar objetos com facilidade maior. Já que está no estado líquido, a área que vai ocupar, congelar os objetos é maior. A superfície de contato é maior, então ela congela com rapidez maior. E aí nós temos o cálculo que é feito também. A variação de temperatura do congelamento da solução ela é igual à temperatura de congelamento do soluto, do solvente puro, menos a temperatura de congelamento da solução. Podemos exemplificar o aditivo utilizado em radiadores automotivos para evitar o congelamento. Dentro dos motores é colocado água e dentro dessa água é colocado um aditivo. Esse aditivo faz com que a água dos radiadores, principalmente nas regiões mais frias, eles não congelem. Por exemplo, lá na Europa, no Alasca, nessas regiões mais frias, a água se tornaria sólida dentro do motor dos veículos, então não ia funcionar.
Então, quando coloca o aditivo, essa água se mantém no estado líquido, mesmo a menos 0 grau, a menos 5 graus. Isso vai depender também da quantidade de aditivo que está concentrado nesse solvente, nessa solução, tá certo? Um exemplo também que eles fazem é jogar sal nas estradas, né, para que aquele gelo que fica nas estradas naquelas épocas mais frias, elas descongelem, para que os carros possam se locomover com mais facilidade. O efeito tal corresponde quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente líquido. Isso reduz a capacidade volátil do solvente e diminui a capacidade de máxima. Complete essas frasezinhas para mim, pessoal. Vejam aí se vocês realmente entenderam o conteúdo. Se não entendeu, volta o vídeo, dá uma observada lá novamente, até você conseguir resolver essas três atividades aí. Pessoal, essa aqui eu não vou precisar que vocês me encaminhem, é só para o estudo de vocês, tá bom? Efeito osmótico, osmotria ou osmoscopia. É o efeito da osmose. Vocês já viram na biologia ou vão ver ainda na biologia. Esse efeito sobre osmose é um processo físico e químico, além também de ser biológico. E nesse processo físico-químico, a água passa do meio hipotônico, do meio menos concentrado, para um meio hipertônico, um meio mais concentrado. E aqui ocorre, a pressão osmótica permite que a água, através do seu meio semipermeável, consiga se deslocar de um lugar para o outro. Observe aqui na primeira figura que eu tenho 1 litro de cada um. E ele tem uma membrana, ó, observe que tem uns espaços vazios, uma membrana semipermeável. O que quer dizer? Que ele consegue atravessar de um lado para o outro. Então, desse lado eu tenho uma água pura e desse lado eu tenho uma água com sacarose. A água com sacarose ela está mais concentrada. Por que é concentrada? Porque tem mais materiais diferentes, que é o açúcar. Então ele consegue absorver a água da onde está menos concentrada. A água sai daqui, ó, pura, e passa para cá. Então ele diminui aqui, ó, 100 ml, se torna apenas 0,900 litro. E essa 100 ml vem para cá, ó. Então fica 1,1 litro. Essa quantidade vai para o meio mais concentrado, se chamar de osmose. Por isso que quando, por exemplo, eu observo alguns objetos, ele começa a murchar. Às vezes os lutadores de boxe, lutadores que precisam perder peso na hora, eles começam a desidratar, eles retiram o líquido do corpo e ficam mais leves para lutar nas suas categorias. O cálculo que é usado para fazer o efeito da osmose é a pressão osmótica igual a molaridade vezes a constante universal dos gases perfeito, que é 0,082, e multiplica pela temperatura absoluta que é dada em quilopascal, que é dada em Kelvin, tá certo? Se essa temperatura tiver em Celsius ou em Fahrenheit, ela deve ser convertida para Kelvin. Um outro efeito que ocorre na osmose é a osmose reserva. A osmose reserva ocorre no sentido oposto da osmose comum. O solvente passa da solução mais concentrada para a menos concentrada, cancelada e isolada pelo soluto. Então, aqui no gráfico você observa que a água com soluto ela tem menor quantidade, a água pura ela tem maior quantidade. Esse meio semipermeável ela não permite essa passagem, porém é exercida uma pressão que favorece essa divisão. E aí depois o que acontece? Esse meio semipermeável impede que a água migre novamente para o meio mais concentrado. Utiliza-se, portanto, o processo de osmose reserva, uma pressão
para que a água potável seja feito o processo de dessalinização. Essa figura aqui representa bastante um processo que é utilizado nas cidades, nos países que têm apenas a água do mar. Eles retiram a água do mar, água com sal, através do processo de osmose reserva, eles retiram apenas a água pura e utilizam para seus cultivos, para beber, para cozinhar, para produzir o que eles precisam através da água pura. E aí eles fazem o tratamento para tornar ela saudável. Tá certo, pessoal? Isso é uma forma de obter água potável a partir de outras fontes, sem ser apenas a água dos rios, a água doce. Aqui no final nós temos as nossas atividades. Espero que vocês consigam responder. Mandem lá no Google Class, estarei lá aguardando. No plantão tira dúvida, entra lá no meu PV, vamos estar prontos para poder ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante durante esse vídeo e até a nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Não esquece de dar aquele like, tá certo? Se inscrever no canal para que vocês recebam todas as notificações da escola, para que as atividades de vocês estejam todas em dia. Pessoal, não estamos de férias, pessoal. É a hora de estudar. Utilize esse tempo para melhorar o estudo de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, estamos aqui. Fique em casa.